Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. Estou conversando hoje com uma pessoa que eu admiro bastante, desde muitos e muitos anos, admiro bastante. E vou falar um pouquinho sobre ele, lendo uma parte do seu currículo, que é muito mais extenso do que eu vou ler aqui agora, para que vocês também o conheçam através dessa abertura formal. Formado em comunicação social pela URGS, Pedro Zimmermann é roteirista e diretor de cena. Em 2001, co-roteirizou o longa Concerto Campestre, de Henrique de Freitas Lima. No mesmo ano, seu roteiro para Diário de um Novo Mundo venceu o concurso RGE, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e foi selecionado para financiamento no concurso de coproduções internacionais do ICANN, em Portugal. Em 2003, dirigiu Saga, abordando a presença açoriana no sul do país, e Letras do Sul, sobre a história da literatura no Brasil meridional. Em 2004, roteirizou Segredo, série de ficção em 60 capítulos, produzida no Brasil pela Rádio e Televisão Portuguesa. Em 2005, dirigiu o curta-metragem Futurologia e conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Gramado pelo longa Diário de um Novo Mundo. No ano de 2006, roteirizou e dirigiu o documentário Simões Lopes Neto, Entre o Real e o Imaginado. No mesmo ano, seu ensaio Cinema Brasileiro, Imagem da Convergência entre Dois Séculos, foi incluído na coletânea Brasil Contemporâneo. Em 2008, dirigiu Arte, Ordem, Caos, estudo sobre o processo de criação desenvolvido no contexto do Seminário Internacional Fronteiras do Pensamento. Em 2009, dirigiu Caminhos de Pedra, título premiado como Melhor Produção Nacional no Tour Film Brasil 2012. Em 2010, realizou Cenários Futuros, média-metragem sobre ciência e sustentabilidade, e Mapa Mundi, ficção laureada como melhor curta nacional no Fantaspoa 2010. Em 2011, dirigiu Memória Fantasma, exercício audiovisual sobre imaginação e identidade pessoal, para o Seminário Internacional Fronteiras do Pensamento. Em 2013, filmou o curta-metragem Eco de Longa Distância e dirigiu as filmagens do DVD Nossa Música, espetáculo em homenagem aos 40 anos da série Apresentações Concertos Comunitários. Em 2014, dirigiu Oxigênio, série financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual e exibida na RBS TV. Em 2015, atuou como consultor de roteiro em Ponto Zero, longa do diretor José Pedro Goulart, e ilustrou Dionísio, primeira graphic novel inteiramente realizada em computação gráfica produzida no Brasil. Depois tu vai nos falar sobre isso aí, Pedro. Em 2016, realizou os documentários Futuro Imperfeito, sobre os rumos da arquitetura no mundo, e Conexões, a respeito do universo da internet. Para esses trabalhos, realizou entrevistas com personalidades como Richard Dawkins, Richard Sennett, Saskia Sassen e John Gray. Em 2018, completou a série documental
Ideias para o Mundo, para a qual entrevistou o sociólogo francês Jean-Pierre Lévy, gosto muito dele. Em 2020, finalizou Sagrados e Profanos, em 8 capítulos, sobre a relação entre moda e artes plásticas. No mesmo ano, dirigiu a série documental chamada Onde as Águas se Encontram, em 13 capítulos. Em 2021, já durante a pandemia, né, Pedro? Completou a série Tramas da Moda, em 5 capítulos selecionadas no edital Aldir Blanc, sobre a indústria da moda no Rio Grande do Sul. Seu mais recente projeto chama-se Rios de Histórias. Foi filmado no Alto Tapajós e aborda a história das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Ufa! Chegou a dar um cansaço aqui, Pedro. Pedro Alípio Zimmermann. O pessoal não te conhece por Alípio, né? Não me conhece por Alípio Carneiro também, né? Eu digo que eu tenho um pseudônimo que eu ainda não usei. Pedro Alípio dois nomes. São dois nomes. Né? São 2 nomes, Dalton. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui, tá? Falando contigo, que a gente se conhece de longa data, né? Nem bastante fala, tempo. Vamos denunciar nossa idade. E aí, muito legal esse convite. Obrigado pelo convite, Dalton. Bacana. Para mim é uma alegria. A palavra mais próxima do que eu sinto nesse momento é alegria. Tem muitos outros adjetivos que eu poderia dizer assim, de emoção, né? Mas a que me ocorre no momento é alegria. E eu aproveitaria para dedicar essa nossa conversa para o meu pai, que está convalescendo, para minha mãe e para minha irmã, que já estão no outro plano, e também para os teus pais, Florisbela Zimmermann e Adolfo. Não é isso? Isso, exatamente. Tu conheceste também, né? Conhecíamos. Minha mãe, os dois também, eles infelizmente já se foram, né? Como tu dizes, estão em outro plano. Mas a convivência que a gente teve, o pessoal obviamente não sabe, né? Mas foi assim de tutor para aluno. A minha mãe dava aula na escola infantil Aldeia SOS, e foi lá que eu fiz os meus primeiros anos de escola, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E lembro de ti, lembro de uma certa ocasião, na verdade, de aula contigo, acho que uma vez só. Foi. Creio, não sei se tu te lembra disso, talvez tu não Com certeza absoluta, me lembro. Me marcou muito, porque eu estava substituindo uma professora que teve um problema qualquer e não pôde ir, né? Mas o que tu lembra aí? Vamos ver, tu que é o entrevistado, não sou eu. Não, é isso, eu me lembro nitidamente desse momento, assim, a professora de fato não foi, e aí apareceu, eu não sei se tu era diretor da escola na altura, eras diretor? Aí apareceu o diretor para dar aula no lugar dela, e eu, se não me engano, era de matemática até o tópico, o assunto. E eu lembro muito bem, eu acho que tu usava barba naquela época, hoje já não usas mais, na verdade, e aí deu a aula, e eu fiquei muito impressionado, fiquei pensando, mas por que ele não vem todo dia aqui na aula? O que acontece? Ele tinha uma didática boa, né? Não, mas ele é bom, então ele é diretor, ele não vai dar aula aqui para todo mundo. Eu fiz uma brincadeira com vocês em sala de aula, porque como ela vinha numa sequência de conteúdo, eu não podia quebrar a sequência, então o que me sobrava? Era brincar com matemática, né, Pedro? Então, isso foi muito legal, tanto é que eu não esquecia desse momento, viu? Que legal, me emocionou mais ainda agora, né? Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção na nossa história, Pedro? A tua mãe era professora também. E a família de vocês teria condições, por exemplo, de matricular vocês numa escola particular, financeira, eu lembro disso. Me chamou a atenção de que ela permaneceu com vocês ali até o 4º ano, parece, numa escola que não era particular. Aliás, era uma escola particular, mas era filantrópica, né? Era equivalente a uma escola pública. Né? E me chamou a atenção que a tua mãe, não faltava uma reunião que a gente convidava para os pais conversarem sobre os alunos, né, os seus filhos. Ela não faltava uma reunião, interagia muito. Foi aí que me chamou a atenção aquela presença Sim. dela. Sim. Eu nem sabia de quem que ela era mãe.
mas ela ia nas reuniões e ativamente participava e criou uma sinergia muito gostosa entre ela e eu pela didática, pela pedagogia, vamos dizer assim, né? Pelos delírios de um jovem. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, na época, uns 22 anos, por aí. Eu era muito jovem, e sabe como é que é o jovem, né? Cheio de ideais. E aí ela foi uma parceirona para me ajudar a trazer as outras mães nas reuniões. Porque à época já tinha essa imagem de que reunião de escola é para fazer queixa dos filhos. E eu nunca fiz isso. Eu até brincava com elas, dizendo o seguinte: se vocês vão contratar um pedreiro para fazer qualquer coisa na casa de vocês querem saber da qualidade do profissional. Um dentista, mesma coisa. Qualquer profissional que vocês forem contratar para fazer qualquer coisa na casa, vocês vão querer saber um pouquinho da história dele. Então, vocês vindo aqui à escola para conhecer um pouco da proposta que estamos tendo em construção permanente, em construção, né? Nunca está pronto, e principalmente o contato com os professores de vocês, que não farão queixas dos filhos de vocês. Não precisa fazer queixa. A gente vai discutir quais são as melhores maneiras de ajudar essas crianças a decolarem na vida, né? Então, e aí a tua mãe estava sempre nas reuniões, né? O teu pai já era mais seco, o teu pai já era mais quietão, ia lá, levava vocês pela mão. Né? Mas a mãe sempre, de fato, foi muito apaixonada pelas coisas, né? Ela se empolgava e seguia adiante nessa empolgação, né? Depois eu encontrei a tua mãe, reencontrei ela, acho que ela estava viúva já. Eu a reencontrei já viúva ali na volta do Cachimbo, ali vocês moravam, ali acho que chamava Ponta do Cachimbo, né? Ponta dos Cachimbos. Ali naquele cantinho ali. Tu não estava mais em casa, eu acho. É bem possível que não. Mas eu fui convidá-la para uma confraria de poetas da Zona Sul. Olha. Eu sabia que ela tinha essa veia, tem livros, né? Teve livros escritos também, né? Então aí o presidente da aldeia participou de uma conferência, já sei, vou lá convidar a Floresbella, né? Aí fui lá convidá-la, soube notícias de vocês, que já tinham batido asas, né? Vocês dois, né? Sim, fosse principalmente lá, foi lá na casa de vocês. Não sei se tu nasceu naquela casa ali, Pedro. Foi, nasci e criado lá, né? Na Vila Conceição. Um lugar muito agradável, aliás, né? Para uma criança, porque também era um tempo anterior a essa criminalidade, a gente tinha muita liberdade lá, né? Pertinho da praia, então muitas crianças também, não sei como é que está hoje em dia, teve toda uma geração que se criou ali, né? Então tinha um bando de crianças, a gente brincava muito na bicicleta, só tenho boas recordações, assim, desse período, desse momento ali da minha vida, né? Bem bacana. Um ambiente que foi agradável. Até que idade tu viveu ali, Pedro? Oi? Até que idade tu vivesse ali? Uns 25 anos por aí, foi bastante tempo. E daí tu fosse para onde? Olha, eu enveredei por alguns caminhos, assim. Estive em Portugal, morei lá 1 ano e meio, em São Paulo um tempinho, depois voltei para Porto Alegre, fiquei vivendo em Porto Alegre por um bocado de tempo, e agora estou aqui em São Paulo, na verdade nos 2 últimos meses, né? Então, tem sido essa a minha trajetória. Mas a mãe, já que mencionaste ela, de fato ela tinha essa característica, ela era uma pessoa que se empolgava, e eu acho que um bocado dessa empolgação ela colocava também nos seus escritos. Ela era mesmo uma poetisa, como ela gostava de dizer, ela não gostava do termo poeta, uma poetisa de mão cheia. Ela escrevia muito bem, de fato. Embora não tivesse tido nenhum curso acadêmico mais sofisticado, ela leu muito desde a infância, né? Então isso, para ela, acho que criou assim uma memória prodigiosa também. Então ela tinha uma capacidade de escrita e de muito a partir desse acervo que ela foi constituindo assim pela vida. Impecável. Eu li as poesias dela, o livro, ela me dedicou um livro, eu li todo ele, até brinquei com ela, vou botar música nisso aqui, elas podem botar. É verdade, eu acho que algumas poesias poderiam ser musicadas. Com uma métrica muito boa, uma métrica bem gostosa. É verdade, sim. Pedro, a tua infância deve ter calado em alguma dimensão, de forma que tu, sem perceber, ela aparece
na tua produção, seja fazendo roteiro, seja fazendo pesquisas. Eu tenho impressão, é uma suspeita minha, né? Me corrija se eu estiver errado, que essa criança interior emerge. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que, assim, para o artista ter essa conexão com a sua idade mais longínqua, manter de alguma forma esse link, é algo importante. Eu tenho a impressão que esse prazer infantil do jogo, da brincadeira, que até dá para fazer essa ponte com play, né? Play de interpretar, play de brincar. Em inglês a gente vê bem direitinho essa conexão, né? Ela está presente o lúdico, tá presente, tem que estar presente no teu trabalho como artista. Ele, claro, mais tarde tu vai colocando outras camadas sobre isso, integrando outros aspectos intelectuais. Mas, no fundo, continua sendo a brincadeira, continua sendo a descoberta, continua sendo o prazer de estar vivo e de estar encontrando conexões com as coisas, inventando histórias. Eu acho que esse link é o que dá, no fundo, esse prazer da criação mesmo, né? Esse estar vivo e esse jogar com o mundo, Isso aí me parece fundamental para a criação artística. Eu não concebo a criação artística desprovida desse elemento mais assim basal, né, mais nuclear. Sem isso, vira um exercício intelectual que tem outras dimensões que podem ser exercitadas em outras esferas, como na filosofia, por exemplo. Bem que até o filósofo precisa brincar um pouquinho, né, com as ideias para ser um bom filósofo. Então, talvez em outras atividades seja necessário. O próprio Einstein dizia que ele era mais criativo do que propriamente matemático, né? Tu sabe, Pedro, que nem todas as infâncias são como a gente gostaria que fossem, né? Então, tem infâncias que não são muito tranquilas, as crianças não brincam tanto. Às vezes começam a trabalhar mais cedo, mas mesmo aquelas que não têm chance de brincar, se elas têm uma energia lúdica forte, elas dão um jeito até mesmo naquele trabalho, entre aspas, infantil, trabalho infantil forçado, elas encontram uma forma de brincar. Com certeza, eu acho que tu como educador pode falar muito melhor do que eu, a tua vasta experiência nessa área, né? E que é justamente a possibilidade de fazer esse encontro entre o prazer e o conhecimento, tentar associar um ao outro. Quando se faz esse link, né, eu acho que tu tem a possibilidade de trazer a criança para dentro de um universo bem maior do que aquela que ela está vivendo, mesmo que seja esse universo mais seco, mais com horizontes menores, né, como a gente vê em tantos lugares. E a possibilidade daqui a pouco de estar atiçando esse fogo, né, interior, que está presente em maior ou menor grau. Aí se discute o quanto de talento existe na vida de uma pessoa, né, mas ele está lá. Eu acho que ele pode ser tocado e trazido à tona. Tem um ditado que eu ouvi algumas vezes que diz assim: a diferença entre uma criança e um adulto é o preço dos brinquedos. Isso poderia ser aplicado também entre uma criança e um adulto no aspecto profissional. A criança, quando é pequena, tem menos de 12 anos, por exemplo, ela não tem uma profissão. Mas depois que tu alcança essa idade da pré-adolescência, que nós vamos falar um pouquinho já sobre a tua daqui a pouco, aí parece que tu resolve mudar a tua apresentação e mudar de papel. Então tu começa a ficar mais sério. Tu não vê mais assim sentido em fazer algumas brincadeiras, porque o que vão pensar de mim, aquela coisa da aparência, né? Mas que bom seria se a gente usasse esse ditado de que a diferença entre o adulto e a criança é o preço dos brinquedos para a vida profissional. Quando tu está dirigindo um trabalho, né, seja documentário, seja filme, essa relação no on-stage ali das pessoas que estão ali, tanto os que estão por trás das câmeras quanto pela frente, poderia ser poderia ter uma dosagem de brincadeira, não que fosse
prejudicar a seriedade do conteúdo que estava sendo trabalhado ali. Não é esse sentido. Mas eu me refiro assim até uma leveza. Com certeza. Agora, para complementar o que tu está colocando, eu lembro agora de uma citação do Orson Welles, o genial autor do Cidadão Kane, né? Quando ele estava filmando, descobriu Hollywood, ele disse: esse aqui é o trem elétrico mais interessante, mais sofisticado que já foi inventado. Para ele, esse componente lúdico estava presente na sua criação, né? Assim, que ele não teria sido, com certeza, capaz de fazer aquele filme. E ver, né? Ele reconhecendo exatamente isso que tu está colocando, né? A possibilidade de continuar fazendo o play no outro nível. Ô Pedro, mudando dessa idade para uma fase pré-adolescente, que também a gente entra nessa fase de decisões mais importantes da nossa vida, né? Na adolescência, principalmente, quando tu está terminando o ensino médio, o antigo segundo grau, que a gente é convidado a pensar, poxa, e agora? O que vem depois, né? Qual é a faculdade, qual é o vestibular, qual é o curso técnico que eu vou escolher, né? De acordo com a minha competência, ou às vezes de acordo com a minha capacidade de passar no vestibular ou no Enem, né? Mas como é que tu te lembra desse momento de decisões, assim? Como é que tu tinha certezas na vida ou tu foi indo assim meio ao sabor das ondas? Olha, aí eu vou citar os meus pais então de novo, que eles realmente me deixaram meio à vontade para escolher uma atividade que eu gostasse, né? Embora existisse já em casa uma ideia de que eu poderia me formar em direito, ser uma figura assim, né? Encontrar uma profissão estável, entre aspas. Hoje em dia a gente sabe que não existem mais profissões estáveis. Naquela época um pouco mais seguro. Mas então, apesar disso, existia também esse discurso que me deixou à vontade de escolher uma outra atividade. E na época foi a publicidade e propaganda, porque não existia curso de cinema no Rio Grande do Sul. Se existisse, eu teria feito. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, a primeira pergunta, o primeiro dia foi assim: vem cá, quando é que vai ter o curso de cinema aqui que eu quero me... E não teve, até hoje, infelizmente, eles não têm esse curso, né? É uma lástima, acho assim, um atraso mesmo. Passa-se tanto tempo, né? E daí disseram, não, isso está sendo estudado. Até hoje estou estudando. Uma professora disse, eu sabia que essa era a primeira pergunta que iam fazer. Então já tinha uma demanda. Já tinha. Já tinha uma demanda, né? Então, porque isso veio se confirmando, já estava naquela altura, embora, tudo bem, estamos falando de um momento assim que não tinha essa explosão de comunicações, mas se desenhava, né? Começava a vir o computador, começava a se abrir os jogos eletrônicos, então já podia ver um desenho de coisas começando a acontecer na área da comunicação distintas daquelas que se tinha até então, né? Eu fiquei curioso agora porque tu disseste que fez propaganda e publicidade e propaganda porque não tinha cinema. Mas e quando é que foi que tu teve o clique de fazer cinema ou de seguir essa profissão aí que tu tem hoje? Eu acho que foi aos pouquinhos. Eu vim de uma geração que gostou muito de ir naqueles filmes do Steven Spielberg, do George Lucas, Contatos Imediatos, Star Wars, foram os primeiros nerds, assim, eu tô nessa geração, assim, né, porque gozado, né, tu olha pra cultura pop, assim, tu tem dois momentos bem distintos, o mais antigo do western, certos filmes mais clássicos, John Wayne, Companhia Limitada, e até os anos 70, aí de 70 para frente começa um outro tipo de narrativa que pega aquela narrativa clássica, mas atualiza, introduzindo elementos de ficção científica, do fantástico. E eu vim nessa onda, assim, então, desde muito cedo encontrei minha turma, e não eram muitos, e fomos nos relacionando e crescendo o interesse. Cheguei a ter um fanzine de cinema fantástico. A gente colecionava, trocava matérias de jornal, estava sempre interessado em cinema. Eu já fui virando um cinéfilo nessa altura. Mas ainda com a ideia, mas como é que eu vou fazer cinema no Brasil, né? Não existe isso.
No terceiro ano, por um acaso, um colega fez um trabalho em que ele falava da publicidade, produção de cinema publicitário no Brasil. E aí trouxe ali um vídeo em que isso estava explícito, como é que se fazia e tal. E aí claro, quem sabe por aí, né? Vou então ingressar nessa área da publicidade, que é mais próximo disso que eu estou querendo fazer, e num tipo de zigue-zague, daqui a pouco estou fazendo cinema, estou me aproximando disso, né? Então foi essa a escolha, vamos dizer, foi definida por esse tipo de indução, assim, de ir muito ao cinema, de gostar muito, de encontrar amizades que também tinham as mesmas afinidades, né? E na sequência, então, esses dados de realidade, assim, considerando tudo, essa escolha. Vamos fazer um breve espaço para a rádio anunciar seus patrocinadores e já voltamos. Rádio Ilha Capital é bem melhor. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Interessante, né, Pedro, porque o cinema é considerado uma das, acho que a sétima arte, uma coisa desse tipo, apesar de passar por várias transformações tecnológicas, a base dele, que eu acho o conteúdo sendo a principal base, não tem como tu alterar, mesmo com as tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual, que até encantam todo mundo, né? Tu coloca o olho do espectador numa câmera que entra num lugar que jamais entraria uma câmera convencional, né? É fascinante, é outra linguagem. Tem isso toda a razão. O cinema tem essa peculiaridade, né? Desde sempre, o princípio da montagem, do plano, ele foi, digamos, a gramática básica foi definida nos primeiros anos do cinema. Desde então, com variações, tá? Algumas variações e tal, mas a essência continua a mesma. A estrutura e a técnica muda, mas o discurso ele é muito semelhante, ainda que se tenham feito muitas invenções, assim, o princípio do corte, do quadro, do movimento de câmera, toda essa linguagem está ali já definida, né, praticamente. E a maestria está, então, também em encontrar essas combinações, como é que vai combinar e recombinar isso. Mas tu não sente um tremor na hora que tu está dirigindo, na hora que tu vai aceitar um desafio de fazer um roteiro? Porque eu tenho esse receio de levar uma mensagem, de não deixar um espaço de vácuo. Ou seja, puxa, o que nós estamos falando mesmo? Então, essas mensagens que a gente é desafiado a trabalhar na linguagem cinematográfica, ou na linguagem musical, ou na linguagem da dança, ou na linguagem da pintura, eu fico tremendo diante da responsabilidade de tu ocupar o tempo de um interlocutor, né? Eu tremo bastante. Ainda mais se tu tá levando um conteúdo que não vai produzir Vou pegar um exemplo. Tu fez um documentário sobre
a arquitetura no planeta, as diversas formas as diversas soluções que a arquitetura está dando para a gente morar. Pô, morar é uma coisa do tempo da caverna até hoje. A gente continua lidando com morar. A gente continua pensando como é que a gente vai morar, de que maneira eu vou me sentir mais ou menos confortável. Trazer essa discussão desse conteúdo relevante para uma plateia que às vezes nem pensou nisso. Eu acho que tocando nessa questão que tu menciona, é um pouco o medo do papel em branco, né, que todo mundo tem, assim, para que o comércio, será que isso vai dar um bom resultado? Talvez antes da gente colocar essa questão da responsabilidade, a gente deva se colocar na condição do leitor ou do espectador que está se defrontando com algo que ele não conhece. Então, me colocar na condição de espectador daquilo mesmo que eu estou criando. Baixa um pouco, talvez, essa ansiedade da responsabilidade e te faz entrar numa sincronia com o material que está criando, que pode ser, voltando à palavra, mais lúdica. Uhum. Então, buscando primeiro esse prazer, essa interlocução contigo mesmo, sim, e a partir daí, desse espectador ideal e dessa estimativa, dessa expectativa, dessa esperança que existam outros, talvez no mundo parecidos contigo, em alguma medida, fazer a criação a partir desse ponto. E num segundo grau, num terceiro grau, aos poucos, essa obra, eu acho que ela vai ganhando essa relevância ou não necessariamente, pode ser um simples jogo, uma brincadeira mesmo, né, sem maior relevância nesse sentido, política ou social, mas também pode ser que ela ganhe essa dimensão, não sabe. Então, eu tenho a impressão que partir de uma ideia de que a história ou a música, ou o que quer que seja, vai se escrever por si própria, a partir de um espectador que és tu mesmo, te livra um pouco desse primeiro peso. E depois, quando ele aparecer, se ele aparecer, bom, aí tu te vira com isso, né? Legal essa imagem de duas pessoas em ti. Ou seja, como se tu, essa consciência mais profunda, estivesse dando voz àquela casquinha que nós todos temos, né? Que é o nosso ego, a nossa opção profissional, a nossa função atual. Então é como se essa pessoa que nós aparentamos ser tivesse assistindo a produção feita por aquela essência que nós somos, né? Bacana. Interessante, bem bacana isso. Eu acho que dá para fazer essa comparação, sim. Porque acha um peso da consciência agora. Estou mais leve. É legal. Eu acho que sim, porque no fundo, de onde emergem esses conteúdos, né? Claro que eles vêm da tua experiência, do que tu leu, daquilo que tu viveu, de tudo que se passou contigo e de algo mais, quem sabe, né? Ninguém ainda resolveu essa questão. Onde é que está este lugar de onde emergem essas fantasias, essas criações? Sim. Ela é simplesmente, vamos dizer, o nosso cérebro fazendo aquelas conexões e entregando um conteúdo novo. Isso tem a ver com outras regiões, outras latitudes da tua consciência que ainda não estão bem exploradas, né, e que podem emergir e fazer essas combinações, então, a partir desse exercício de criação. Então, de fato, boa comparação. Existe um ego que está contemplando, que traz junto toda a sua bagagem, toda a sua identidade, e que relaxa, dá um relax para que exista um processo de criação, né? O David Lynch fala, eu acho, um pouquinho sobre isso naqueles livros dele ali, ele fala sobre pescar, né? Que tu joga a tua isca, vamos chamar, né? No oceano. O oceano seria esse mundo das ideias. O fundo, vamos chamar dessa maneira, e fica num processo meditativo, aguardando que apareça o peixe grande, que ele chama, que seria a grande ideia.
Legal, hein, Pedro? É bem interessante. Aquele primeiro Kikito que tu recebeu, tu tinha que idade? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 30 anos por aí, aproximadamente. Eu lembro que, acho que foi uma reportagem da televisão local aqui, te entrevistou, ou filmou tu recebendo o prêmio e tu dedicou ao teu pai, né? Foi, sim. Ele tinha falecido com coisa de um ano antes, né? Eu lembro. E de fato. Mas minha mãe estava ali, né, para ouvir a saudação, depois para fazer a ponte, né? Bom isso, né? E de fato ele me acompanhou e me acompanha até hoje. A mãe tinha esse lado, vamos dizer, mais da criação espontânea, assim, da poesia e tudo. E o pai era bastante rigoroso, assim, tinha uma certa disciplina de origem germânica, talvez, onde, assim, essas coisas precisavam ser organizadas e concatenadas, né? Então, eu acho que, em parte, não digo que não possam existir roteiristas caóticos e criar coisas muito legais, existem. Mas eu tenho a tendência a tentar combinar os dois, né? Buscar fazer esse processo de criação, mas exercer também sobre ele um pouco de controle, de organização, que é, vamos dizer, academicamente, o que se diz que seria o ideal. Tu cria num livro brainstorm e depois tu faz uma análise desse conteúdo que tu criou para ver como é que ele se encaixa dentro daquele propósito inicial. E fazendo isso constantemente, né? Então, esse pender de um lado para o outro. Acho que a mãe um pouco influenciou nesse lado, né, artístico, e o pai um pouco nesse elemento de concatenação de ideias e tal. E essa homenagem ali que eu fiz para ele, que tu te lembrou, foi, eu acho que também um pouco nesse sentido, né? Com certeza absoluta. Os nossos antepassados nos marcam de alguma forma, né? O mosaico que nós somos hoje, né? Eu acho legal essa ideia de nós sermos um mosaico que reúne um caleidoscópio de situações vividas, né? E que a gente computa nessa dimensão casca que a gente falou agora há pouco, ou seja, é o ego que está computando isso aí, mas ele também está integrado com a essência que somos. O ego faz parte dessa essência que nós somos, né? A gente não consegue apenas administrá-lo como ele nos administra. Às vezes a gente se deixa dominar pelo ego. Às vezes a gente se surpreende assim, puxa, como é que eu fui dizer uma bobagem tão grande como essa? Mas já aconteceu. A gente não vigiou naquele momento ali, né? E me conta como é que foi esse desafio de tu fazer um trabalho que depois veio a ser premiado. Me fala um pouquinho sobre o conteúdo desse filme que foi premiado lá em Gramado, assim. Na verdade, foi o convite de um produtor aqui do Rio Grande do Sul, chamado Luiz Alberto Rodrigues. E ele tinha apalavrado, né, o interesse de adaptar o livro do Luiz Antônio de Assis Brasil, foi o primeiro livro do Luiz Antônio, chamado Um Quarto de Légua em Quadro. Um quarto de légua em quadro era o tamanho dito, né, de terra que o açoriano recebia quando chegava ao Brasil. Então esta é uma história sobre a chegada dos açorianos por volta de 1750 e pelos olhos de um médico imaginado pelo Luiz Antônio, que também vem dos Açores e aqui presencia tudo isso e faz um relato em primeira pessoa sobre os dramas, as vicissitudes, os dilemas que se apresentam para toda essa turma que vem chegando e começa a povoar o Rio Grande do Sul, né, no seu nascedouro. Na altura existia apenas Rio Grande e algumas Cismarias e os indígenas e as missões lá na outra extremidade. É um momento muito interessante da história, porque acontece uma troca entre as coroas de Castela e Portugal, onde a colônia do Sacramento, que fica na frente de Buenos Aires, era uma possessão portuguesa,
é trocada pelas missões. E aí os índios têm que ser desalojados nesse sentido, e a ideia é que os açorianos acabem ocupando aquela região. Aham. A gente sabe que isso não aconteceu. Houve as guerras guaraníticas, aconteceram as guerras guaraníticas, e eles acabaram subindo e se estabelecendo onde hoje é Porto Alegre, o Rio Jacuí, Triunfo, aquelas cidadezinhas ali, daquela... Então é um momento interessante, pouco conhecido até, né? Falado em aula, mas de uma forma muito apressada e sem graça, né? Peguei então essa incumbência e fui desenvolvendo a partir desse primeiro texto uma releitura, não é idêntico ao que está colocado no livro, uma invenção de alguns personagens, mas a trajetória, aí sim, eu procurei ser fidedigno vamos dizer, a vibração contida no livro, que eu acho esse o jeito mais interessante de fazer uma adaptação. Fazer a leitura, encontrar como ele repercutiu em ti, de que maneira, qual é a música que ele tocou, em outras palavras, metaforicamente, e como é que tu traduz essa música para uma outra mídia, para o cinema. Então, foi essa fidelidade que eu busquei nessa adaptação. Muito bom. Felizmente foi bem sucedido o trabalho, as pessoas gostaram bastante, e o roteiro engajou pessoas não só do Brasil, como também de Portugal, da Espanha também veio, Uruguai também. Se conseguiu fazer uma produção bem grande, contento dentro daquilo que o próprio roteiro ambicioso assim, ele propunha. Ô Pedro, essas mudanças que estão acontecendo de uns poucos anos para cá, nessas novas plataformas de streaming, de tu poder veicular teus trabalhos, independente da indústria cinematográfica tradicional, que tem as distribuições complicadíssimas, né? Espaços em salas de cinema. Como é que tu está vendo esse momento assim que tu pode te valer de recursos, que tu tem uma chance de voar mais longe e mais rapidamente, né? Isso é verdade. Estamos vivendo, vamos dizer, um momento meio paradoxal, assim, porque já muito se falou, e eu tendo a concordar com isso, que há uma banalização da imagem. Para os meus pais, entrar num cinema nos anos, sei lá, 40, 50, é uma experiência chocante. Porque não havia outra mídia. A imagem não estava presente da mesma forma como ela está nos dias de hoje. Sim. Então, o próprio ato de ir ao cinema, de se deslocar, de sair de casa, de entrar numa sala escura, e aí se abriam, já não se abrem mais, também se abriam as cortinas vagarosamente, aí tu entrava e via o filme. Né? E daí depois de ver o filme tu saía do cinema, tu comentava o filme, né? Tu curtia e tal, porque era mais escasso o bem. Então, de certa forma, vamos lá, ele era talvez até mais valorizado nesse aspecto. A imagem tinha essa, eu acho, repercussão que de alguma forma se perdeu, porque estamos aqui os dois, um olhando para o outro, numa telinha, daqui a pouco vou entrar em outra tela, dessa tela para uma outra, então há uma ramificação de imagens e de criações de todos os tipos, muito sofisticadas, muito interessantes, muito ricas. A gente tem hoje, obviamente, muito mais disponibilidade de assistir aquilo que tu quiseres, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez falte um pouco desse espaço assim, de pausa e reflexão e contemplação. Sim. Um pouco até, vamos fazer a comparação religiosa, vamos dizer, diante da cerimonial.
houve um certo tempo em que tu saía e, vamos ver então aquele filme do, sei lá, Fellini, Tarkovsky. E aí aquilo era um evento, né? A gente ia para ver o filme, tinha aquelas 2, 3, 4 horas, sei lá, agora a gente se cansa, né? 20, 30 minutos. Não tem menos, vamos assistir um negócio mais rapidinho e tal, na hora da janta ainda por cima, né? Porque é o tempo que a gente tem e tal. Então, um pouquinho disso acho que se perdeu. Um pouco é conservadorismo da minha parte, mas de outra parte eu acho que de fato é assim. Então, essa banalização acabou impactando um pouco, eu acho, o trabalho do artista também, né? Porque ele cria, ele sabe que aquela criação dele vai estar ali nesse mercado imenso que se criou com 1001 obras de todos os tipos competindo no mundo inteiro, e que a relevância que tu vais ter, ela pode ser viral, eventualmente, mas esse viral também pode ser impulsionado por produzido, sabe? E de outra parte também tu tens uma certa assim impossibilidade da relevância artística na maioria dos casos, mesmo grandes diretores, grandes realizadores passam 1 ou 2 semanas no cinema e tchau e bênção. Né? Já o filme de culto praticamente não existe mais. Havia os filmes que tu assistia assim repetidamente no cinema, porque ele ia voltar, a gente sabia que ele ia voltar e que as pessoas iriam assistir, né? Ficar 2 semanas hoje é um fenômeno. Por outro, agora já tracei o cenário da dor, mas por outro lado tem tudo isso, né? Eu consigo assistir o que eu quiser, no momento que eu quiser, com boa qualidade de imagem, às vezes com excelente qualidade de imagem. Nem sempre isso é verdade, porque as pessoas também optam por assistir coisas em celular. Sim. Um negócio para ver numa tela grande está sendo visto numa tela pequena. Então, tudo bem, se a pessoa for um pouquinho cinéfila, ela é capaz de ter uma tela grande, pode assistir em casa, tem que ir no cinema, agora está voltando. Botar um fone de ouvido. Fonezinho e tal, para criar boas condições de apreciação da obra, né? No final das contas. Então, é um purismo da minha parte, mas tem esse componente. E a relevância que eu vejo maior nos últimos tempos tem se dado através de séries. E a série é um produto que realmente tem coisas maravilhosas sendo produzidas nesse afã de conquistar público e com grandes recursos que vieram dessas bases de assinantes muito imensas, se produziram trabalhos de altíssima qualidade para todos os tipos de público. Acho que está secando isso um pouquinho, parece. A Netflix não está muito bem atualmente. Outros canais por cá, porque, de certa maneira, isso é dependente de certos ciclos econômicos também. Né? E a busca pelo espectador também acontece como uma derivada da própria capacidade financeira, né, que tem essa programadora. Mas é isso. Então, o que eu vejo hoje? Mais do que nunca, tu tens que criar por uma razão muito particular tua, pela vontade que tu tens de narrar histórias ou poesias, histórias ou poesias. Eu digo, nem todo filme é uma narração de histórias, né? Às vezes tem filmes poéticos que dispensam história. Mas de criar no meio audiovisual para públicos que tu vai buscar, que vão ser grandes, mas que muito provavelmente não terão a mesma relevância de outros tempos. A modéstia, então, é mais do que nunca necessária. Isso não é um constrangimento para a criatividade do diretor ou do roteirista que vai começar a querer dançar conforme a música? Ou seja, tu vai começar a fazer produtos baseado nesse formato caótico aí e overflow e overdose de informações. Tu começa a fazer ajustes na tua capacidade de trabalho para poder atender esse mercado, essa demanda. Não tem um pouco desse constrangimento? Mas quando vamos lá pelo lado positivo. Quando aumenta esse número de possíveis
espectadores, também daqui a pouco tu está viabilizando obras que em outro momento não seriam. Não viabilizaria. E até aquela teoria da cauda longa, que tu já ouviu falar, que assim, dependendo do tipo de negócio que tu tens, tu pode ter um produto muito de nicho, porque a tua rede de distribuição, ela, vamos dizer, é global, e aí tu tens como oferecer aquilo que numa loja física, por exemplo, tu não poderia oferecer, claro. Porque lá não vai chegar esse sujeito. Sim. Mas ele vai chegar em ti através da rede. Então, existe a possibilidade de que coisas que antes eram inviáveis economicamente, produtos, obras, o que for, possam encontrar o seu público. Rádio Ilha Capital. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Estamos de volta, conversando sobre vida, sobre conexões, sobre cinema, televisão. Sabe, Pedro, eu estava me lembrando agora, enquanto conversava sobre essas novas plataformas de veiculação, as novelas de antigamente eram divididas em capítulos. Hoje nós temos temporadas divididas em episódios, né? Então, eu poderia dizer assim, a grosso modo, que essas temporadas e séries são como se fossem as novelas do tempo presente? Eu acho que sim, tem tudo a ver isso que tu está colocando. Uma das primeiras experiências nesse sentido, bem-sucedidas da televisão, foi com a série Twin Peaks, do David Lynch. E ali ele já fazia uma brincadeira com a ideia da novela. Tinha uma soap opera dentro da sua... Então, são uma série de histórias interconectadas por uma investigação principal, né, que é a famosa pergunta: quem matou Laura Palmer? E a partir dali, então, existe um desenho de personagens, situações que vão se comunicando de capítulo a capítulo, como uma novela, e ele propositalmente colocou ali dentro, então, uma novela que as pessoas ficam assistindo. Acho que já fazendo essa brincadeira. Olha, eu estou fazendo aqui isso aqui é uma novela. Então, dentro da novela. Mas é mais interessante do que isso, é bem mais interessante, porque a novela, a gente sabe, tem certas premissas, assim, já meio estanques. Apesar das tentativas todas de ultrapassar isso, nem sempre bem-sucedidas, existe mais ou menos um formulismo, né? E que a série vai buscar aí outras latitudes para as suas narrativas, não necessariamente com essas marcas assim tão claras de personagem, de lugares e de situações, né, que se apresentam. Então, dá para dizer assim, eu acho que tá muito certo. Há uma espécie de comunicação entre os dois universos, embora distintos, eles se assemelham nesse sentido, né, da diversidade de tramas, que muitas vezes acontece. Claro que pode ter uma série um pouco mais raro, baseada num só personagem, mas tem também esse híbrido entre
fabulações diversas e uma possibilidade de invenção que até eu acho mais forte do que no próprio cinema contemporâneo. É mesmo? Eu acho. Volta e meia a gente vê coisas assim bem sofisticadas, né, de narrativa que a gente encontra nas séries mesmo. Ontem nós conversávamos e tu falava sobre que a vida passa através de nós, né? Que tem a ver também com o que a gente conversou agora há pouco sobre uma essência e uma aparência, né? Uhum. Tu vê alguma maneira de abordar isso de uma forma cinematográfica? Essa é a pergunta, eu acho que de mais de $1 milhão. Porque, de certa maneira, a gente está no tempo, né? A gente vive o tempo é a nossa essência, de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, existe esse componente, vamos dizer, de fixidez, né? Eterno, que está ali dentro de nós, desde que nós nos entendemos. Há uma certa eternidade, né? Na nossa alma, que faz com que as coisas pareçam presentes, estamos sempre presentes diante do mundo em movimento. Uhum. E ontem a gente até mencionava, né, tem nos escritos e na religião hindu, creio eu, tem essa figura do Atman. Que é esse sujeito mais interior, é o profundo, vamos chamar assim, né, pegando o Fernando Pessoa também. Essa figura que está lá e contempla esse cosmos mutável, que está sempre se transformando. Essa dança, os véus de Maia, tudo aquilo que veio vindo, né, para a nossa cultura através desse interesse pelos orientalismos, e muito bem-vindo, aliás, essa filosofia, porque trouxe elementos interessantes, né, novos mesmo para a nossa compreensão do mundo. Influenciaram, inclusive, doutrinas, né, como presentes entre nós, que o Espiritismo, eu acho que é uma delas, né, conhece dessa área. Para traduzir isso, existem, talvez, técnicas de mantras executados dentro da arte. Penso naquela poesia da Gertrude Stein, né, que ela diz uma rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa. A poesia é isso, essa reiteração da ideia da rosa, como que tentando te fazer sair desse mundo de sucessividade, de eventos que são um causa do outro, e pela poesia, pela reiteração, te projetar no eterno. Então, acho que a prosa, por exemplo, tem muito mais esse caráter, vamos chamar assim, kármico, para usar um termo que eu acho que não está muito apropriado, mas vamos lá, de trazer a sucessão, né, um evento ligado ao outro, e a poesia, muitas vezes, ela é essa reiteração, essa contemplação do estado de espírito, do momento, de uma ideia que se repete. Acho que, se existe uma possibilidade da arte, um pouco tentar traduzir isso, embora nós estejamos sempre presos ao espaço-tempo, né? Talvez seja por esse mantra, que é uma coisa meio religiosa, assim, no final das contas, né? Que tu vai ver entre certos rituais antigos, também se encontra essa ideia do mantra, da repetição, do cântico indutivo, né, que induz o sujeito a entrar em outros estados de consciência. Daí uma ponte, talvez, entre poesia e religião, entre poesia e transcendência, né? Tu convivesse há um tempo com um projeto bacana chamado Fronteiras do Pensamento, onde grandes estudiosos e entendidos de certos temas estiveram presentes, né, fazendo palestras naquele projeto ali, e também foram filmados. A tua convivência com essas pessoas, e não somente a convivência com pessoas, mas também as leituras que tu é instigado a fazer por conta das pesquisas para fazer roteiro, né, nos desafiam
fazer constantemente sínteses daquilo tudo que a gente viveu. Parece que entre passado, futuro e presente, tese, antitese, síntese. Mas esse desafio de sintetizar, até tem alguns autores que arriscam colocar no título dos seus livros, como Pietro Baldi botou lá, a grande síntese. Mas é uma ousadia que nós temos de perceber o todo através desses múltiplos olhares, né? Então, entender a vida sem parti-la em passado, futuro e presente, muitas ficções trabalham com isso, dizendo que o tempo não existe. Tem muitos cientistas que provam fisicamente que o tempo não existe, né? A vida que passa por nós, que tu falou ontem, que eu achei bacana, eu vou estudar um pouco mais essa expressão ali, tem tudo a ver, porque é tudo agora, né? Tudo sempre está acontecendo, em todos os momentos da existência. Então, a linguagem do cinema, para colocar isso, tipo, claro que alguns filmes de ficção tentam, e vou te confessar, eu já assisti alguns que eu saio de lá, puxa, mas me perdi naquele roteiro, não sei mais. Está de novo, tá apontando para a direção. É gozado, né? O cinema tem isso, mas o nosso costume, a nossa educação, a nossa vida, ela se dá no projeto, né? O que eu vou fazer amanhã ou depois. Sim. E a gente, quando vai ver um filme, também está querendo isso, de certa maneira, né? Está querendo encontrar essas respostas que se dão nesse encadeamento. E aí, o espaço para uma poesia visual, que seria equivalente a essa indução poética, vamos dizer, do mantra. Sim. Então, a gente tem que sair do nosso cotidiano e entrar em uma outra esfera, que é a esfera essa da contemplação. E essa esfera da contemplação não é de uma hora para outra, né? Às vezes a gente chega lá. E quando chega, às vezes dura pouco. Uhum. Eu ouso dizer que na cultura pop a gente tem esse fenômeno do vídeo musical, que muitas vezes é isso, é tentar chegar nesse mantra, porque a música também tem isso, né? A música é muito isso, de criar um estado de espírito a partir de uma cadência, de um ritmo, de uma reiteração, de um sentimento que vai sendo repetido. Visualmente também tu tem essa aproximação no cinema, através desse tipo de produto, que procura comunicar com uma forma audiovisual aquilo que está contido numa letra de música, numa melodia. Então, eu acho que tem essa... Só que não é todo mundo que vai curtir isso durante, vamos dizer, 2 horas, né, para ficar lá sentado e fazer essa... Como, por exemplo, tem um filme maravilhoso, que eu acho que é o ano passado, Mariembad, do Alain René. Ele é todo em cima de uma determinada ideia. Assim, o que aconteceu no ano passado naquele local que se chama Mariembad? Um casal, tem um hotel e um casal se encontra. Eles ficaram juntos ou eles não ficaram? Essa é a pergunta que o filme faz. E aí... O filme todo se desdobra, é muito bonito, assim, muito bem realizado, muito bem pensado, muito estético. E ele é essa poesia, né? Uma hora eles ficam juntos, outra hora eles se separam, uma hora eles ficam juntos, outra hora eles se separam. Ele faz isso com tanta arte que tu não sente o tempo passar, assim espero. Mas não é todo mundo que vai entrar nessa. Para muitos isso vai ser um exercício um pouco sofrido. Por essas razões, né? Porque é um costume, a gente está acostumado a ver outras coisas, não é isso que a gente está esperando de partida, e porque é necessário sair da cadência do cotidiano e ingressar numa outra esfera, no estado de consciência distinto daquele que a gente tem no cotidiano, né? Mas assim como a gente está precisando dos sentidos, da visão, da audição, de todos os sentidos que a gente conhece, até aqueles que a gente não conhece, para ir numa sala de cinema ou sentar na frente de uma televisão e ligar naquele estilo, naquele gênero de filme ali, assim também a gente não pode produzir para todo mundo. Tu, diretor, né? Tu vai produzir para as pessoas que tiverem com aquele estado de espírito naquele momento ali, de ver aquele tipo de filme, seja um documentário, seja uma comédia, seja... É um pouco mais difícil no momento presente fazer isso, porque nós estamos
o mundo se acelerou. Sim. O mundo inteiro se acelerou. Houve um tempo que uma pessoa escrevia uma carta, mandava mensagem dizendo, preciso tal coisa, e o carteiro entregava, o sujeito abria, tem que providenciar isso aqui. Então, agora é instantâneo, né? Eu preciso tal coisa. E o cara tem que se virar lá. Então, nós, nisso, né? Nessa vertigem da mensagem, da urgência das coisas, e sobra pouco tempo para esse processo de descompressão. Eu mesmo confesso que para sair do meu cotidiano e parar e ter uma experiência diferenciada desse tipo, ouvir uma música, deixar a coisa mais de lado, deixar tudo de lado e criar aquele momento, não é uma coisa tão fácil. Não é simples. Então, os currículos escolares não estão preparados para oferecer para esses jovens que estão agora na fase de aprender sobre o mundo critérios de filtragem, critérios de mobilidade, critérios de escolha. Porque o que a gente tem dificuldade hoje, né, Pedro, é de escolher. Puxa, tu senta na frente de uma Amazon Prime ou de uma outra plataforma qualquer e tu tem assim, os teus sentidos ficam inebriados. Mas olha que bacana, olha. Aí tu vai fazendo o quê? Bota na minha playlist. Daqui a pouquinho tu está com uma playlist de 300 coisas, tu não vai conseguir assistir aquilo ali. Aí te passa uma angústia. Puxa, não vou assistir. Exato. É maravilhoso ter tanta informação. É sensacional. Com este grão de sal, como diziam os antigos, né? Que é importante a gente criar esses espaços. Tem que ter o frenesi. Eu sou a favor do frenesi, da loucura, da overdose de informação, é muito bom. Mas não dá para ficar assim o tempo todo, né? Daqui a pouco tu puxa um pouquinho, agora eu vou experimentar uma outra cadência. E entro nela, e daqui a pouco eu saio disso e vou migrar para uma outra área. Para que eu não seja raptado o tempo todo, minha alma fica ali presa à informação mais cotidiana, mais urgente, mais, às vezes, superficial que está vindo, se apresentando para mim. Eu estou ali, minha consciência, meu cérebro já está vocacionado para aderir à primeira coisa que se apresenta, né? E a gente tem muito essa tendência a ideia do flow, que é tão falada, né? Eu vou entrar em flow, mas o flow também pode ser para coisas negativas. Entrei em flow agora, vendo uma coisa que não me interessa. Mas como eu já criei esse costume, eu já estou ali dentro, eu sou raptado por aquele conteúdo e estou nele, vou ficar nele. Vou ficar nele enquanto ele estiver me usando. E preciso sair disso, às vezes, e criar um espaço até de fruição de um outro tempo, né? Acho que isso é importante para a vida das pessoas. Eu preciso fazer. Não estou dando lição, eu estou dizendo que esse é um processo que eu tenho que fazer em mim também. Tu está pensando em voz alta, como nós todos, né, Pedro? A gente não está preparado na escola, é quase como um autodidatismo na nossa situação. Nós estamos sendo autodidatas dessa disciplina de fazer os nossos filtros, e a criança que está lá no início e não tem essa preocupação curricular das instituições ou das famílias. Tem famílias que estão zonzas, porque às vezes os pais, também reféns dessa sedução de tecnologia, ficam à mesa de jantar ou no almoço com o seu telefone, cada um com o seu telefone falando com quem quiser. Então, isso tem um momento que eu acho que vai ter um desgaste tão grande que nós vamos ficar enfadado de tanta tecnologia. Aí nós vamos fazer uma curva de Teilhard de Chardin, da espiral dele, para voltar a algo mais simples, né? E tão funcional. Agora, se tu concorda que a nossa vida acontece agora, é também angustiante de tu ver assim, puxa, eu vou optar apertando nesse botão de play para assistir um filme que tem ali, pelo que eu estou vendo, 56 minutos, 1h13, com relevância 4 estrelas, e eu estou lendo só uma sinopse dele que me parece interessante. Será que não vou me arrepender de não estar vivendo? E aí quando tu te depara, né, Pedro, com
a tua finitude. Vamos supor que tu tá diante de um momento de tu encarar a tua finitude. Tu tá com uma doença, uma coisa que tu sabe que tu tem pouco tempo de vida. Olha como tu vai te preocupar de forma diferente com esse momento presente. Tu sabe que aquele projeto de longa duração, de fazer uma viagem para X ou Y lugar, não vai acontecer. Tu já sabe que não vai acontecer. Tu sabe que aquela mágoa que tu tinha com A, B, C ou D não pode passar assim. Tu vai ter que chegar naquela pessoa que tu está protelando a vida inteira, dizer assim, puxa, me desculpe por aquilo que eu fiz para ti, ou vamos falar sobre aquilo que eu me senti ofendido, né? Tu começa a entrar numa zona de autoconhecimento profundo, né? Sim. Deixando cada vez mais de lado essas aparências e cascas e convenções, porque elas não terão relevância para a tua viagem. Então tu começa a valorizar essa preciosidade do teu tempo presente. Como é que é o nome daquele conto de um pedagogo brasileiro que ele fala sobre a jabuticaba, que quando ele era criança ele subia num pé de jabuticaba, comia 5, desperdiçava 3 e tal. Depois que ele ficou um pouco mais adulto, já não conseguia subir com tanta rapidez, ele já comia todas as jabuticabas e agora ele chupa o caroço. Então, e a gente às vezes tem uma criança do nosso lado, um afeto do nosso lado, e a gente não olha com olhos de ver. Isso nos remete a valorizar. É verdade. Então vamos valorizar as amizades, como a minha por ti, rapaz. Eu estou muito feliz de nos encontrarmos, mesmo que pelo virtual, mas é uma alegria muito grande, Pedro. Eu estou, infelizmente, encaminhando a nossa conversa para o final. E eu queria que tu soubesse o quanto eu te admiro, né? Como pessoa. Admiração e amizade recíproca. Muito bom esse encontro, de fato. A gente passou um bocado de tempo sem se falar, mas no final soubemos valorizar aquilo que é importante para pegar aquele assunto que tu estava trazendo, Mário. Então eu te agradeço imensamente por usar o teu tempo. Usei muito bem meu tempo. Acho que as pessoas que eventualmente escutem a nossa conversa no podcast do Ágora RS tem muito assunto, muito tema, muito pano para manga para continuar refletindo. Porque a nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos é uma coisa muito gostosa, né? Esse estranhamento do nosso olhar sobre nós mesmos é uma coisa muito saudável. E a arte do cinema e a arte da imagem em movimento, do som, desde que a gente consiga escolher bem os objetos, né, de atenção, eu acho que ela é uma ferramenta muito bacana para a gente ter um enlevo até espiritual, né? Tens toda a razão, acho que sim. Então, contigo as palavras para a gente encerrar o podcast de hoje. Não, Bru, um pouco aquilo que eu estava te colocando antes, né, de ter esse privilégio de estar conversando contigo depois de algum tempo. Essa trajetória assim, me fez lembrar desse passado e nos trouxe para um espaço aqui de aproximação, eu acho, né, de uma história pessoal que se une e que encontra pontos de contato mesmo, né, nessa busca que não é individual de fato, né, é uma busca coletiva. Todos nós estamos procurando fazer essa síntese, né, ter uma vida mais harmônica. Quiçá a criação que a gente venha fazer, ela possa ser um vetor dessa transformação, né? Um abração. Grande abraço. Na verdade. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.